Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Quero aqui cumprimentar todos os colegas deputados, deputadas, cumprimentar os funcionários aqui da Assembleia Legislativa e quem está assistindo nós nas redes sociais. Bom dia a todos. Esta presidência, no uso das suas prerrogativas, das atas das últimas sessões, por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Não havendo ninguém para falar, não tem ninguém inscrito, passamos o horário hoje para os partidos. Os blocos Podemos, Republicanos e Novo. PP, Bloco PP. PDT. PL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Bloco União Brasil, PSD e PRD. Bloco, com a palavra, deputado Napoleão. Caro senhor presidente, deputado Oscar, nos preside nessa sessão, queridos colegas deputados, Rodrigo Minotto, Márcio Machado, Mário Mota, Neudi Sareta, todos aqueles que nos acompanham através da TVAL, pelas redes sociais, também em plenário. Nos últimos dias, tem repercutido muito a questão relacionada ao programa Universidade Gratuita. E eu, por diversas vezes, na tribuna da Assembleia, nas comissões permanentes, tenho, em primeiro lugar, reconhecido a importância conceitual desse programa. Não há dúvida de que o acesso à universidade, o acesso ao ensino superior é um motor importante para alavancar a transformação social, permitindo a realização de sonhos, a construção de carreiras e, através da boa formação e via atividade profissional, poder também fazer a transformação positiva da sociedade em que essas pessoas estão inseridas. Portanto, reconheço a importância do programa Universidade Gratuita e reconheço o quanto tem beneficiado muitos catarinenses que estão sendo atendidos pelo programa. Agora, toda e qualquer política pública é muito natural que deva necessariamente passar por avaliações e reavaliações. Foi o que trouxe a tribuna aqui, foi o que eu trouxe à tribuna aqui na última semana, ao reverberar a quantidade de apelos dramáticos de muitos milhares de estudantes catarinenses que acreditaram no programa, atendem aos critérios legais, se inscreveram e não foram contemplados pelas respectivas bolsas. E nós alertamos aqui na semana passada, como muitos deputados, deputado Minotto, deputado Mário Mota, deputado Neudi Sareta, muitos deputados trouxeram esse tema aqui à tribuna e defendemos claramente, reconhecendo a importância do programa, mas a necessidade permanente de reavaliar as políticas públicas, o que é muito natural, para que o programa atinja o seu propósito de atender mais e mais catarinenses e para que seja, de fato, um concretizador de sonhos e não que leve as pessoas ao desespero, à dívida, à aflição e o sonho vire pesadelo. Não podemos deixar que o sonho vire pesadelo. E o nosso objetivo aqui é, de fato, contribuir na melhoria desse programa. Nós defendemos aqui na semana passada a inversão do calendário, porque a regra vigente, a regra atual, acaba impondo ao estudante que se matricule numa instituição de ensino superior. E ao se matricular, ele tem que pagar a primeira mensalidade. Aí paga a segunda, paga a terceira, paga a quarta mensalidade, aí abre a inscrição para o programa. Depois dele já ter pago a matrícula, ter pago uma mensalidade, ter pago duas, ter pago três, deputado Minotto. Muitos recorrem ao empréstimo, vão para o consignado, falam com um parente, buscam com um amigo, acreditando na realização do sonho. Aí abre a inscrição do programa. A pessoa tem os critérios legais, previstos na lei, mas não há bolsa para todos. E aí, depois de pagas 3, 4 mensalidades, a pessoa descobre que não vai ser contemplada. Esse é o X da questão. É reconhecer, deputado Oscar, deputado Marcos da Rosa, a importância do programa, mas fazer os ajustes de rota. E nós defendemos isso aqui na semana passada e o governo anunciou nessa semana que deve fazer a inversão do calendário. Primeiro, a pessoa sabe com certeza se vai ter acesso à bolsa ou não.
sabendo se vai ter acesso à bolsa ou não, aí vem o momento da matrícula da universidade. Essa é a ordem natural das coisas. Porque do jeito que está, a pessoa, para realizar o seu sonho, tem que se matricular primeiro. Acredita, paga uma conta, vem o boleto, vem a dívida, e aí ela descobre que não vai ser contemplada. E muitas pessoas estão recebendo agora cartinhas de cobrança, juros, multa, desespero, desilusão, porque elas são obrigadas à matrícula primeiro, antes de saber o resultado da sua bolsa. Crendo, vão lá, se matriculam, pagam uma conta e, portanto, a gente tem que botar os pingos nos is. É reconhecer, sim, a importância do programa, reconhecer que há muitos milhares de estudantes beneficiados, mas reconhecer que tem muita gente que ficou de fora. E nesse semestre especificamente, muita gente ficou com dívida. E é isso que não dá para aceitar. Então, o nosso objetivo é exatamente corrigir a rota, botar os pingos nos is para que haja justiça, que o sonho não vire pesadelo e que novos catarinenses não saiam endividados, e a gente tem que garantir que não haja os endividados do Universidade Gratuita. E ouço com muita atenção o nosso querido colega deputado Rodrigo Minotto, que é um defensor das causas da educação e um defensor também da democratização do acesso ao ensino superior. Deputado Napoleão, Vossa Excelência traz esse tema com muita propriedade, até por entender como educador, como professor e como presidente, coordenador da nossa frente parlamentar aqui em defesa das instituições de ensino superior em Santa Catarina, nós temos que separar duas coisas: o que está sendo bom nesse programa e o que não está sendo bom. O que está sendo bom, evidentemente, nós temos que reconhecer que mais de 40 mil alunos no estado de Santa Catarina estão sendo beneficiados com isso. Entretanto, nós temos milhares de alunos, muito número superior a esse, que não estão sendo beneficiados. E quando lançou-se o programa, entendeu-se naquele momento, pela sua divulgação, pela sua comunicação, que a universidade gratuita era para todos. Todos que atendessem os critérios estabelecidos pela regra. A questão também está em jogo é a transparência disso. A transparência de você identificar qual é o aluno, através do seu CPF, que está sendo beneficiado e qual o montante, qual o valor. É 100%, é 50%, é 40%, é 70%? Quantos por cento? Como é recurso público, nós temos o direito de buscar essas informações para questionar, para colaborar e contribuir para que esse programa dê certo. Todos nós estamos aqui torcendo para que isso dê certo. Ninguém está pensando algo diferente. Porém, nós temos que entender que recurso público ele tem que ser investido para aquele que realmente precisa. Não aqueles que andam de carro importados, que são filhos de pessoas que têm uma condição financeira muito melhor do que aquele filho do trabalhador, do operário, que sonha em fazer uma faculdade e não tem essa condição, não tem essa facilidade que os outros têm. Eu acho que esse debate não é para atrapalhar nenhum programa, não é para demonstrar nenhuma dificuldade de que esse programa possa ser melhorado, possa ser qualificado. E nós precisamos entender esse regramento, acompanhar o aluno que também tem nota boa e quem não tem nota boa, acompanhar o aluno que realmente está cumprindo com os critérios estabelecidos no edital ou não. Então, esse é um momento de reflexão e cabe aqui o registro. Foi a Assembleia Legislativa, por sua maioria absoluta, que aprovou esse programa, dando poderes ao governo do estado fazer a execução desse programa. Então, nós somos corresponsáveis deste ato e por isso nós temos que ter muita responsabilidade. Obrigado pelas contribuições, deputado Minotto. E fruto desse tema e fruto dessas discussões, estou propondo à Assembleia de Lei, também um projeto de lei, no sentido de fazer constar na lei aquilo que nós propusemos, o conjunto dos deputados, que o governo do estado anunciou, mas que é importante que esteja estabelecido na lei para que o que aconteceu nesse semestre não se repita. Colocar claramente na lei a ordem das coisas. Primeiro, o acesso ou não à bolsa, para daí haver sim ou não a matrícula. O aluno, para proceder à matrícula, ele tem que previamente saber se terá ou não terá a bolsa, para ninguém cair em ilusão, para não haver, como houve nesse semestre, os endividados da universidade gratuita e os sonhos virarem pesadelos. Então, estamos propondo projeto de lei no sentido de garantir
aquilo que já defendemos, muitos deputados aqui na Assembleia, aquilo que o governo anunciou, mas não houve ainda nada formal e nada concreto, então vamos garantir na lei essa ordem natural das coisas. Primeiro, o acesso claro ou não à bolsa, para daí a matrícula. E, inclusive, estabelecer para este semestre especificamente a responsabilidade do Estado por aqueles alunos que ficaram com o boleto na mão, ficaram com a dívida, ficaram com o nome sujo. Então vamos garantir, em relação ao futuro, o estabelecimento dessa cronologia, desse cronograma. Primeiro o acesso à bolsa, depois a matrícula. E a responsabilidade do Estado para os alunos desse semestre que ficaram com o pincel na mão. Ouço com muita atenção, querido colega e vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia, colega deputado Mário Mota. Deputado Napoleão, bom dia a todos. Votamos juntos, nossa bancada integralmente a favor da universidade gratuita. Levantamos algumas questões na época relacionadas especialmente ao ensino secundário, ao chamado ensino médio, ensino técnico. O governo respondeu em seguida com o Ocatec. As suas observações são muito importantes. Eu apenas quero registrar que ontem foi aprovada também na Comissão de Educação, já havia sido na Comissão de Finanças e Tributação, uma audiência pública para discutir, inclusive, essas questões sugeridas pelo senhor ontem naquela comissão, provavelmente para o começo do próximo mês. E vamos tentar, inclusive, antecipar para que tanto a Secretaria da Educação, que tem hoje como secretária a ex-presidente da CAF, como a ACAF, que tem hoje como presidente o magnífico reitor da Uniplac, Caio, discutam esta possibilidade de antecipar os editais para que, ao começar o ano, os alunos já tenham essas informações importantíssimas e fundamentais que o senhor citou. Assim que tivermos definida a audiência pública, a data, muito provavelmente aqui mesmo, no auditório Antonieta de Barros, traremos para que a população possa nos acompanhar. Parabéns pelo levantar esse tema. Obrigado pela contribuição, deputado Mário Mota, e registrar aquilo que foi enfatizado também pelo deputado Mário, também pelo deputado Minotto. O conjunto dos deputados, o conjunto da Assembleia está ligada em relação a esse tema e trabalhando para a correção de rota, para que o programa cumpra efetivamente o seu papel, permitindo a mais e mais catarinenses a chance e a possibilidade de realizar os seus sonhos através do ensino superior, o que é muito importante e louvável e é reconhecido. E quando se traz esse tema aqui, deputado Fernando, deputado Marcos, é só no sentido de ser contributivo, no sentido de aperfeiçoar e permitir que mais e mais catarinenses tenham acesso e tenham inclusão ao programa e ninguém saia frustrado, decepcionado e endividado, como é o que aconteceu nesse semestre. Portanto, essa audiência pública mencionada pelo deputado Mário Mota é de todo relevante, até porque é uma obrigação legal do programa, a prestação de contas periódica, isso não aconteceu ainda, e por proposição, portanto, conjunta da Comissão de Finanças e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, vai haver audiência pública para a prestação de contas, que é uma obrigação legal, além de um dever ético, mas também para colocar o dedo nesses pontos que são fundamentais. Olhar para frente em relação ao cronograma e também em relação aos alunos que se endividaram nesse semestre, crendo na efetividade do programa e acabaram ficando aí com o pincel na mão. Obrigado, deputado. Agora o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Não havendo ninguém, vamos para a ordem do dia. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 527 a 533. Neste momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Fernando Crelin para manifestação da associação responsável pelo sul do Brasil, da Associação Brasileira de Tratamento de Escoliose, senhora Tanara Ralão, acho que é isso, tá? Ralão da Silva, para abordar sobre a importância da conscientização da escoliose, destacando o diagnóstico e a prevenção das complicações que as escoloses podem provocar, principalmente nas crianças. Passamos a palavra, então, para a nossa querida amiga.
Bom dia a todos. Minha primeira vez aqui na casa. Gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de falar sobre escoliose. Acho que... Ok. Muitos de vocês não sabem o que é escoliose e do que ela é capaz de ocorrer na coluna das pessoas. Então, a escoliose, o que ela é, como que ela surge e por que merece a atenção de todos nós. A escoliose é uma alteração estrutural da coluna vertebral que acontece em 3 dimensões. Quando a gente olha uma pessoa de costas, para o lado, e quando a gente pede para a pessoa inclinar. E é bem importante a todos vocês que a escoliose, muitas vezes ela está na casa de vocês, nos filhos, nos netos, tantas pessoas que possuem a escoliose de uma forma silenciosa, porque você só percebe a escoliose quando você vai retirar a camiseta do seu filho, que muitas vezes se esconde na fase da adolescência. O adolescente não quer ficar mostrando o seu corpo, ele quer esconder. E no verão, normalmente, é onde ocorre, os pais ficam assustados com a dimensão dessa curva na coluna. As vértebras, só para vocês entenderem, que as vértebras se entortam, giram sobre si mesmas e saem do alinhamento. Se vocês observarem, lá tem uma linha vermelha. Olha como a escoliose, ela saiu do eixo. Diferente de que muitas pessoas pensam sobre a escoliose, que às vezes tem o pai, ou a mãe, o vô, a avó, fala assim, não fica torto, meu filho, fica direito, vai te dar escoliose. Ficar torto não quer dizer que vai ter escoliose, tá? Ela vem de uma forma estrutural, muitas vezes genética. Então, isso é uma fala muito... às vezes fala de pai e de mãe, né? Mas não é, a escoliose não é provocada por usar a mochila de um lado só ou ficar torto. Então, como que a gente pode classificar essa escoliose? A escoliose, ela tem 3 origens. Ou ela pode ser neuromuscular, idiopática e a congênita. Então, para entender a causa, é o primeiro passo para um tratamento adequado. Então, eu vou falar uma por vez, né? A escoliose neuromuscular é uma escoliose que muitas vezes a gente se sensibiliza de ver aquelas crianças que já têm um problema neurológico e às vezes está sentada numa cadeira de rodas ou anda um pouco mais torto, vamos dizer assim, é uma linguagem popular, né? Então, a escoliose neuromuscular, ela ocorre devido a uma doença do sistema nervoso, gerando alterações funcionais dessa coluna, que desestrutura. Então, quais são as patologias mais comuns? Paralisia cerebral, poliomielite, mielomeningocele e outras doenças cromossômicas. Esses aqui são alguns exemplos, senhores, desta casa. Gostaria muito que vocês visualizassem essas imagens, porque é bem comum, dentro das unidades hospitalares do nosso estado, essas crianças que já vão para a unidade hospitalar nesta condição, com a deformidade. E muitas delas ficam muito tempo em fila de espera para realizar a cirurgia. E a gente precisa pensar sobre algumas medidas preventivas dentro do nosso estado para falar um pouco sobre o diagnóstico precoce. E outro tipo de escoliose é a congênita, é quando a criança já nasce com a escoliose, que ocorre a má formação do canal vertebral, na verdade, as más formações nas vértebras, né, que ocorrem a escoliose. E a escoliose idiopática, ela é mais comum, 80% das escolioses são idiopáticas. Então, ela não tem causa definida, mais comum nas meninas, não apresenta dor,
Por isso que ela é uma forma silenciosa, que muitas vezes você, pai, mãe, vó, quando a criança reclama de dor, às vezes não é da escoliose, e sim da fase do crescimento ósseo. Ela ainda está em formação óssea. Então, a escoliose idiopática, ela também pode ser, começa em diferentes idades. Bebês, crianças e muito perceptível nos adolescentes. Essa aqui é uma escoliose idiopática juvenil. Sensibiliza ao olhar essa curva tão severa. Essa menina, ela nos procurou dentro da unidade da fisioterapia, já com aquela primeira curva. Ela não conseguia sentar na escola, não fazia as atividades e foi bem silenciosa porque a mãe não percebeu ela com a escoliose. E eu não condeno a mãe porque eles se escondem atrás das camisetas, das roupas, e a gente não consegue perceber a escoliose, só quando retira, né? Então, nesse caso, foi preparada essa criança para realizar, se submeter à cirurgia. Foi sucesso e mesmo no pós-operatório ela ainda realiza fisioterapia. É impressionante quando você olha uma curva, como que a escoliose ela pode levar. Ela não tem nenhuma outra doença, apenas a escoliose provocou toda essa desestruturação do corpo dela. E aqui está a cirurgia. Antes da cirurgia e depois da cirurgia. É impressionante você observar a escoliose, do que ela é capaz. Tem cura da escoliose? Não, não tem cura, mas ela pode ser, nós digamos que a prevenção das consequências da escoliose, porque a gente não consegue prevenir a escoliose, mas sim as consequências dela com um diagnóstico precoce. E nesse caso aqui, a mesma idade da outra menina, que não foi feito o diagnóstico precoce, essa foi feita, foi realizada, e por isso da importância do diagnóstico precoce, nós tivemos um resultado fantástico com ela. Ela não fez cirurgia, fez tratamento conservador. Quando vocês observam, olha a diferença, né? Mas ela usou o colete. Aqui nesta casa, nós temos uma menina, a Antonella, que também está utilizando o colete e utiliza o colete 23 horas por dia para ter a eficácia do colete, para tentar para essa curva não progredir, não aumentar mais ainda. Então, eu gostaria de que vocês se sensibilizassem com a escoliose, porque nós podemos transformar muitas vidas, podemos, dentro das escolas, falar mais sobre a escoliose, porque do jeito que está indo, muitas crianças estão aumentando os casos, e utilizar o colete, a gente tem toda a infância, tem a adolescência, que as meninas são mais vaidosas, e elas precisam utilizar o colete 23 horas por dia. Então, dá para a gente pensar sobre algo sobre a escoliose, né? Aqui foi o sucesso do tratamento da menina, vocês estão vendo na imagem. O primeiro, ela realizou o tratamento em 2023, e em 2025 a coluna já se alinhando muito melhor. Esse aqui é um outro caso de sucesso. Essas imagens são de diagnósticos precoces. Verificou como é que estava a alteração e foi em busca de tratamento. A escoliose é uma coisa séria e o cuidado começa cedo. Quantos vocês adultos que estão aqui, às vezes possuem a escoliose de uma forma muito silenciosa? Às vezes vocês acham que tem hérnia de disco, tem outras coisas, mas a escoliose está ali, pequena, mas ela está bagunçando a condição funcional da coluna de vocês. Muitas vezes ela cresce em silêncio, e é importante observar, entender e agir. E a intervenção precoce pode evitar o agravamento da curva, o impacto da qualidade da vida e permitir o tratamento conservador e eficaz. Eu gostaria do vídeo, por gentileza.
acho que tem um vídeo para... Ah, tá. Uhum. Ei pessoal, eu sou a Júlia, eu tenho escoliose e queria conversar com vocês que têm entre 10 e 14 anos. É nessa faixa de idade que a escoliose idiopática mais se desenvolve, é a fase do estirão de crescimento. Escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral, ou seja, ela inclina para o lado e para trás e roda sobre seu próprio eixo. Chama-se idiopática porque não se sabe ao certo o motivo de seu desenvolvimento. É importante a gente ficar atento à nossa coluna, porque a escoliose nem sempre vem associada à dor, então ela pode ser silenciosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a escoliose acomete 3 a 4% da população. Isso é muito, sabia? Além disso, na maioria das vezes, as meninas são as mais atingidas. Sabe como você pode descobrir se tem escoliose? A primeira dica que eu te dou é ficar na frente do espelho e observar o seguinte: sua cabeça está alinhada? Tem um ombro mais alto que o outro? Tem uma costela mais elevada de um dos lados? Seu tronco está mais inclinado para um lado do que para o outro? Tem um braço mais afastado do tronco? Um quadril mais elevado? Uma das cinturas mais afuniladas? A segunda dica é: peça para alguém olhar suas costas enquanto você inclina para frente, como se fosse encostar no chão, e observar se tem uma elevação, tipo uma corcunda, em um dos lados. Se encontrar um desses sinais, procure um especialista e busque atendimento adequado. A escoliose idiopática do adolescente não tem uma causa definida e, portanto, também não sabemos sobre sua cura. Porém, se diagnosticada precocemente, tem grandes chances de receber tratamento adequado, evitar o agravamento da curva e até mesmo evitar a cirurgia. Meu nome é Bruno, eu sou o pai da Antonella. A Antonella tem 10 anos e no ano passado, quando ela tinha 9 anos, a gente teve o diagnóstico de escoliose, né? E apesar de ela fazer acompanhamento com pediatra e com todos os médicos da fase inicial da vida dela, nunca tinha sido descoberto. E de uma certa forma foi por um médico endocrinologista que a gente acabou, ele pediu para fazer uma avaliação, ele notou alguma diferença na coluna dela. Sou a mãe da Antonella, né? Não caiu como uma bomba, né? Porque foi tudo na mesma semana. A consulta, colete, tudo particular e nós já não dormia à noite. A gente não queria passar para ela, não sabia como falar para ela também, né? O mais complicado no início foi receber a notícia e saber que tinha que ser um tratamento muito extenso até o final do crescimento dela, utilizando o colete, né? O colete ortopédico, fisioterapia diária. A sorte foi que a gente acabou encontrando profissionais muito competentes, como a doutora Tanara, que foi uma fisioterapeuta e está sendo fundamental nesse processo. Acabamos conseguindo ter acesso a isso tudo de forma particular, né? A gente não conseguiu nada através do SUS. As principais dificuldades é ela como criança, fazê-la querer o tratamento também, né? Porque a fisioterapia é uma vez por semana com a médica, mas todos os dias em casa a gente tem que fazer. Ela tem que usar, tipo, 23 horas por dia, né? E tudo isso que a gente está fazendo é só para evitar uma cirurgia. Se ela operar, ela vai ficar com a coluna enrijecida, então vai evitar também de conseguir fazer muitas coisas, né? Eu sou Antonella, tenho 10 anos e a principal dificuldade foi primeiro usar o colete, porque doía muito, e um pouco de bullying. Elas falam que minha coluna é torta às vezes, que eu não consigo correr direito. Você recebeu bullying, filha, de coleguinhas da escola? Só como é que foi isso? De coleguinha da escola. Até do professor. Até dos professores. No Junho Verde, podia ser mais reconhecido. Para conscientização. Da escoliose.
Muito obrigada. Senhor presidente, não tem como não se emocionar, né? Então, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa a doutora Tanara. Doutora Tanara, tem muitas pessoas que ultrapassam o amor pela profissão. Eles começam a ter asas e começam a voar. Alguns anjos da guarda que aparecem na vida de algumas pessoas. E você é um anjo da guarda na vida da família da Antonella, porque realmente é uma mudança de vida muito grande. Não só dela, mas de tantas e tantas famílias no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de trazer esse tema aqui para a Assembleia Legislativa. A Antonella foi recebida junto com o Bruno e a Catiana, lá no meu gabinete pela nossa equipe. E vocês nos trouxeram uma ideia muito importante que deve afligir milhares e milhares de pessoas dentro do nosso estado e milhões de pessoas pelo Brasil, que é a questão da escoliose. Estamos colocando um projeto de lei aqui na Assembleia, estimulado, provocado pela doutora Tanara, que é a Semana de Prevenção não à Escoliose, mas sim às consequências da escoliose. Não adianta fazer como alguns estados fizeram, né, a prevenção da escoliose. A gente já viu bem claro que existem situações que não tem como prevenir, principalmente desde bebezinho a escoliose, mas as consequências podem ser reduzidas se nós fizermos um diagnóstico precoce. Então, eu acho que isso é muito importante. Vamos fugir do bullying na escola e vamos começar a criar uma conscientização para o diagnóstico precoce. Que as nossas escolas estejam preparadas para isso, que nós, como poder público, possamos, através de uma lei aqui na Assembleia Legislativa, provocarmos isso e que esse tema seja mais falado, principalmente na saúde pública. Na saúde pública é extremamente necessário. Então, quero deixar aqui o meu carinho ao Bruno e à Catiana, mas principalmente, se vocês quiserem um autógrafo, gente, aquela atriz que falou agora, ela está aqui, ó, é a Antonella. Então, pode bater foto, pode fazer selfie, pode pedir autógrafo, que ela está aqui. Ela está aqui à disposição de todos vocês. Antonella, que Deus continue te abençoando. Talvez você não se dê conta, talvez você não esteja nem imaginando, mas essa ação aqui no Parlamento hoje, você se torna uma referência, um espelho para tantas famílias, Bruno. Tantas e tantas famílias que têm essa dificuldade, esse coração apertado. Então, vocês estão sendo a voz dessas famílias hoje. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, deputado Mário Mota. Senhor presidente, doutora Tanara, nós somos em 2 professores de educação física entre os 40 deputados, deputado Fernando Krelin e eu. Eu confesso que na faculdade nós aprendemos muito sobre cifose, lordose e escoliose, mas não a esse nível. E eu fico muito feliz, embora antecipadamente preocupado, mas fico muito feliz que o diagnóstico permita a Antonella recuperar-se dentro das possibilidades de todo o carinho que está sendo ofertado no seu tratamento. Queria parabenizar o meu colega Fernando Krelin por trazer este tema ao plenário. Conte conosco, eu tenho certeza, não só comigo, mas com os outros 38 deputados, para que nós possamos levar adiante esta campanha de conscientização. Eu gostei da capivarinha, como é que é o nome dela? Capivara Chocolate. Ela não tem escoliose. Não, por isso que senão ela estaria usando colete. Mas ela tem o seu abraço, não é isso? Parabéns, viu, querido? Aos pais também. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Bem, bom dia.
Aberta a sessão novamente, retornando dos trabalhos. Quero aqui, em primeiro momento, agradecer à doutora Tanara por essa apresentação que veio fazer aqui e também a Antonella, que é o exemplo para nós aqui. Que bom, deputados, que tem pessoas que ainda têm essa visão de proteção, né, de muitas coisas que dá para fazer. Não seria só essa, em tantas que dá para ajudar as pessoas. Então, fico muito feliz aqui por a explanação, né, mostrando aqui para nós realmente o que nós somos nessa vida, né? Então, é tão fácil ajudar os outros. Eu quero parabenizar novamente a doutora Tainara e o Fernando também por trazer esse tema aqui para esse nosso plenário aqui. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, explicações pessoais, escrito para falar o nosso senhor deputado Marcos da Rosa, a quem concedo a palavra por até 10 minutos, meu querido deputado. A palavra é sua. Caríssimos colegas parlamentares, sociedade que nos assiste, eu acabei de apresentar nessa casa o projeto de lei SC Zero Morador em Situação de Rua. Uma proposta concreta, solidária e interinstitucional para enfrentar um dos fenômenos sociais mais desafiadores e crescentes do nosso tempo, o aumento expressivo da população em situação de rua no estado de Santa Catarina. Trata-se de um tema muito delicado, que exige de todos nós, gestores públicos, legisladores, servidores, sociedade civil e setor privado, um olhar firme, mas, sobretudo, humano. A presença crescente de pessoas vivendo nas ruas, em situações e condições extremas de vulnerabilidade, revela um quadro de desequilíbrio social que não pode ser ignorado nem normalizado. São homens, mulheres, idosos e, infelizmente, também crianças e adolescentes que, por diferentes razões, dependência química, perda de vínculos familiares, desemprego, transtornos mentais ou histórico de violência, romperam os laços com o sistema formal de proteção social. Mais do que um problema urbano ou de segurança, essa realidade é, antes de tudo, uma emergência social e humanitária que nos interpela não apenas como legisladores, mas como cidadãos. O impacto desse fenômeno é visível em todas as regiões de Santa Catarina, especialmente nos municípios de médio e grande porte, onde há aumento expressivo de pessoas em condição de rua, muitas vezes em contextos degradantes e expostas à violência, ao frio, à fome e à indiferença. Mas é importante lembrar, cada pessoa em situação de rua é um ser humano com história, também com dignidade e potencial. E é essa convicção e com essa vontade de mudar essa situação que construímos esse projeto de lei. O programa Santa Catarina Zero Morador em Situação de Rua tem como proposta central a dignidade da pessoa humana e busca promover acolhimento, cuidado, recuperação e reinserção social. A proposta abrange uma rede articulada de ações, criação de leitos para acolhimento e tratamento de dependência química e saúde mental, inspirados, deputado querido Mário Mota, inspirados na mobilização que o Estado adotou durante a pandemia de Covid-19, porque, pasmem os senhores e as senhoras,
em muitos municípios que querem fazer esse enfrentamento desse problema, sequer há um leito na sua rede hospitalar para fazer o tratamento dessas pessoas na dependência química. Então nós precisamos também da reunificação familiar com apoio logístico para retorno à cidade natal ou reencontro com familiares quando desejado e possível. Nós recebemos também aqui pessoas de secretarias de assistência social de alguns dos nossos municípios que vieram buscar apoio do deputado através de emenda parlamentar, porque no seu município sequer há um programa, presidente Oscar, para fazer o encaminhamento das pessoas que querem voltar para as suas cidades de origem. Não tem um programa para pagar uma passagem de ônibus para essas pessoas. Então isso é um absurdo. E a proximidade da família, dos entes queridos, certamente é um fator preponderante, muito importante para o tratamento também dessas pessoas. Precisamos de parcerias com comunidades terapêuticas e instituições filantrópicas com credibilidade e atuação consolidada. Oferta de cursos de capacitação e reinserção profissional, visando a autonomia econômica dos beneficiários. Incentivos fiscais às empresas que acolherem e tratarem os participantes do programa e que gerem oportunidades reais de reconstrução de vida. Implantação de parcerias público-privadas, como meio de garantir estrutura, continuidade e eficiência na implantação dessas ações. Além de cuidar de quem mais precisa, o programa também atende aos anseios da sociedade catarinense como um todo. A preocupação com o bem-estar coletivo, a segurança urbana, o fortalecimento do turismo, a preservação dos espaços públicos e o fomento ao trabalho e à dignidade são legítimos e fazem parte do pacto social que desejamos preservar e fortalecer. O que propomos aqui não é uma medida punitiva ou de repressão. Ao contrário, trata-se de uma política pública estruturante, voltada à promoção de direitos e à reconstrução de trajetórias. É uma ação de Estado, não de ocasião, orientada pela Constituição Federal, pelas normas de assistência social e saúde mental e pelos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na proteção dos direitos humanos. Temos plena consciência de que as soluções exigem sensibilidade, diálogo e atuação coordenada entre o Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, municípios, organizações sociais e iniciativa privada. Mas também sabemos que a omissão custa mais caro, em sofrimento humano, em degradação urbana, em tensões sociais e na perda de esperança de muitos. Por fim, reiteramos, o presente projeto de lei não representa apenas um avanço histórico, mas um compromisso moral com os valores mais elevados da nossa sociedade catarinense: solidariedade, justiça social, empatia e dignidade. Diante disso, conclamamos os nobres parlamentares desta Casa do Povo a apoiarem este projeto que visa não apenas retirar pessoas da rua, mas recolocá-las na vida, com proteção, respeito e oportunidade. Eu conto com o auxílio, com a parceria, com a sensibilidade de todos os colegas parlamentares, muito mais do que simplesmente aprovarem esse projeto quando ele vier para a deliberação do plenário, mas colaborarem, participarem nas comissões, enriquecendo esse projeto, porque a vivência de cada um de nós aqui certamente vai enriquecer esse projeto para que ele seja eficaz e gere o resultado esperado. O fato é que nós temos um problema, um desafio muito grande na nossa sociedade e nós estamos apresentando aqui uma possível solução que, se abraçada pelo governo do Estado, pelos municípios,
por todas as entidades mencionadas aqui, nós vamos com certeza contribuir com a solução deste problema. Eu concedo a parte. Muito obrigado. Deputado Marcos da Rosa, eu quero só cumprimentá-lo por sua sensibilidade. Essa casa precisa responder com atos cada vez mais humanizados neste assunto. E, sem dúvida, algo precisa ser feito do ponto de vista de ações concretas. Os discursos são bonitos, posicionamento através de palavras e de mensagens também, mas, efetivamente, precisamos agir de alguma forma, propondo soluções ou, pelo menos, encaminhamentos que devolvam a dignidade perdida dessas pessoas. Conte comigo sempre que for possível e necessário. Muito obrigado, deputado Mário Mota, também aos caríssimos colegas parlamentares que estão aqui presentes, os que estão em seus gabinetes, as suas assessorias, e peço encarecidamente, contribuam com esse projeto. Não vamos pensar que é algo simples de resolver, mas é uma iniciativa que, se abraçada pelo poder público, pelo nosso Estado, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Segurança Pública, como mencionei aqui, o próprio Ministério Público e o Judiciário, nós vamos sim ter um caminho a seguir e poder resolver esse problema. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Acho que é muito importante, sim, esse teu projeto aí, e vamos torcer que consiga ser aprovado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária itinerante para terça-feira, no horário regimental, em São Miguel do Oeste. Não podemos esquecer, né? Tem que pegar o carro, o avião, é longinho, tá, gente? Lá em São Miguel do Oeste, bem para frente da terra do Márcio, né? Márcio Machado mora mais ou menos no meio, mas o Márcio vai de carro, né, Márcio? Então é forte, né? Esse nosso deputado. Quero aqui também parabenizar todos os funcionários dessa casa por essa gratidão que eles têm com nós, todos os deputados, desde a faxineira, cozinheira, imprensa, a segurança, os assessores aqui que assessoram nós muito bem. Sempre quando a gente senta aqui, a gente tem gratidão por isso. Então, neste momento, está encerrado a sessão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.